Olá, sou Sara Diva, terapeuta positiva, e é sempre um prazer estar aqui conversando com vocês. No vídeo de hoje, eu vou dar algumas dicas de como ressignificar as suas crenças. Eu recebi vários pedidos para falar sobre esse assunto, então eu resolvi fazer esse vídeo. Mas antes de nós falarmos sobre a ressignificação, é importante nós falarmos sobre a crença. O que é a crença? A crença, elas são os modelos de mundo que nós adquirimos durante o nosso processo de crescimento e aprendizagem. E geralmente essas crenças, elas vêm através da nossa família de origem. Elas vêm até de uma forma invisível. Nós apenas continuamos, nós repetimos aquele padrão sem saber nem o porquê. Sabe quando às vezes você repete uma coisa e você fala, nossa, nem eu sei porque eu estou fazendo isso, eu só estou fazendo? A crença, quando ela vem do nosso sistema familiar, que geralmente é isso que acontece, nós fazemos esse movimento. Por isso que eu falo para as pessoas que eu atendo, antes de falar de crença, é muito importante eu olhar primeiro o meu sistema familiar, porque dali eu vou ter muita informação, porque são essas crenças, são essas informações que vão moldar as minhas experiências de vida. Só que eu sei que às vezes chega um momento que você fala assim, caramba, eu quero mudar isso, eu quero acabar com isso. Isso não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com o que eu penso. E aí você quer acabar com a crença. Só que uma crença não se acaba, uma crença se substitui. Por quê? Porque as crenças, primeiro, elas não são ruins. Toda crença, até mesmo as limitantes, elas têm um propósito de servir a alguma coisa. Por isso que não se extermina uma crença, se substitui uma crença. Como? É isso que nós vamos falar agora. Existem diversos tipos e formas de você ressignificar a sua crença. Mas eu escolhi algumas dicas aqui que vêm da PNL. A PNL é a Programação Neurolinguística. Ela foi criada em 1970 pelo John Grinder e pelo Richard Blender, que são grandes mestres que nos auxiliam hoje o como trabalhar a nossa comunicação verbal e não verbal. Então vai a primeira dica para você. Para ressignificar uma crença, primeiro você precisa mudar o seu ponto de vista. Por quê? Uma vez que eu mudo a minha emoção, eu mudo o meu comportamento. E aí sim eu estou congruente com o que eu gostaria de fazer. Sara, como que funciona isso? Através do TOTS, T-O-T-S, TOTS, que nada mais é do que você testa, você opera, você testa novamente e aí você sai daquele padrão. Vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Eu sou gordinha e eu quero emagrecer. Então o que eu faço? Eu primeiro testo. Eu peso na balança e eu marco um nutricionista. Aí eu opero. Eu vou lá, eu começo a ir no mercado, comprar comidas mais saudáveis, eu me inscrevo na academia, aí eu testo novamente, eu foco na ginástica, eu faço uma reeducação alimentar, ou seja, eu não posso comer doce, né? Ou melhor, poder eu posso, eu não devo comer doce. Por quê? Senão eu vou estar incongruente com esses testes operacionais, esses testes que eu estou fazendo. E uma vez que eu estou congruente, eu estou mudando a minha emoção, eu saio desse padrão que eu estava. E aí sim eu alcanço o meu objetivo. Um exemplo fácil de ser reconhecido no TOTS é o toque. As pessoas que têm toque, que é o transtorno obsessivo compulsivo, que é uma doença, né? As pessoas que têm toque, elas testam e operam várias vezes. Então, se elas estão com a mão suja, elas vão lavar e vão relavar e vão lavar e vão relavar e vão lavar 10, 20 vezes até elas olharem a mão e sentirem, não, a minha mão está limpa. Então, quem tem toque, ele utiliza o TOTS o tempo inteiro. Então, a primeira dica é mudar o seu ponto de vista. A segunda dica é faça perguntas abertas. Primeiro, porque quando eu faço perguntas abertas é mais fácil de eu me escutar, porque nós temos a mania de falar e não nos escutarmos, e isso é um grande problema. E segundo, porque uma vez que eu faço pergunta aberta, eu tenho uma rede, né, de possibilidades aonde eu tenho mais informações e tenho mais respostas para aquilo que eu quero. Por isso que é importante usar palavras como, o que, com quem, onde, qual.
para que você tenha mais informações. Agora, existe uma palavrinha, que é uma palavra que nós utilizamos bastante, que é o porquê. É uma palavra que sim, você pode utilizar, mas que você deve prestar um pouquinho de atenção. Por quê? Olha lá o porquê. O porquê, ele traz, além dele não trazer uma informação precisa, ele traz emoção. E geralmente nós racionalizamos em cima das nossas emoções. É só você pegar uma menina que você fala assim, ela fala, ai, por que que eu gosto daquele garoto? Ai, ele é um ogro, ele é um chato, ele é antissocial. Olha, você gosta dele, então você traz aquela emoção no porquê, por que que eu gosto dele? E aí você já racionaliza, porque ele é um ogro, porque ele é um chato. Então você já está colocando toda a sua parte racional em cima da emoção. Então tudo bem, você pode usar, mas é uma palavra que nós temos que tomar cuidado por causa disso. Então, segundo é utilize perguntas abertas. Terceiro, evitar a palavra tentar. Quando a gente fala tentar, pressupõe que você não vai dar o seu máximo, você não vai dar o seu melhor, porque afinal de contas, eu tentei. Se não der certo, eu tentei. Eu não fiz o meu melhor. Então, evitem a palavra tentar por causa disso. A quarta dica: substituir o mas pelo e. Quando eu falo em mas, por exemplo, ai, eu estava fazendo uma dieta, mas aí me convidaram para uma festa e eu tive que comer. Porque não tem como, né? Eu vou para a festa, olha, você já usou o mas, já usou o porquê. Então, assim, o mas primeiro, quando eu falo mas, eu automaticamente já deleto o começo da frase e só começo, minha mente só processo depois. E segundo, que o mas, ele acaba nos dando uma autodefesa em cima da crença. Que, ó, mas, como é que eu vou para uma festa e eu não vou comer? É chato, eu não vou ser antissocial da parada. Agora, quando eu utilizo o e, como ele agrega, ele soma aquele conteúdo, olha como soa diferente. Eu estava fazendo uma dieta e eu fui convidada para uma festa e eu tive que comer, não teve jeito. Ou seja, eu trago aquela responsabilidade para mim. Eu não estou julgando ela para nada, pro ai, mas eu não vou ser antissocial. Não, e eu tive que comer. Ou seja, eu sei que eu fui incongruente com aquilo que eu estava praticando, né? Eu estava praticando TOTS, eu fui incongruente com aquilo. Então, sempre utilizar, sempre que possível, substituir o mas pelo e. Depois, a última que eu falo para vocês, a palavra não posso, a frase não posso, não consigo, não mereço. Toda vez que for utilizar essas frases, você colocar a palavra ainda logo na sequência, porque o ainda ele te leva para o futuro, ele te joga para uma realidade que pode ser sim que aconteça. E o seu estado emocional, ele se modifica. Então, toda vez que você falar, eu não posso ainda. Então, soa diferente. Então, assim, gente, a comunicação, tanto verbal como não verbal, ela é uma grande aliada para que a gente consiga, sim, ressignificar as nossas crenças. Porque dependendo da palavra que eu utilizo, eu consigo influenciar o meu estado emocional. Eu até falo para as pessoas, pensa agora com você, olha como soa, veja como soa para você. Você utilizar a frase, você tem um desafio ou você tem um problema? Quando é desafio, te joga para frente, te faz querer. Quando você tem um problema, já te lembra aquela palavra, é complicado, tem um peso, né? Você carrega um peso do problema. Então, comece a prestar atenção no que você fala. Quando nós prestamos atenção no que a gente fala, a gente consegue, de forma rápida, substituir uma crença pela outra. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha sido esclarecedor. Se vocês tiverem sugestões, dúvidas, por favor, entre em contato comigo através das minhas mídias, Instagram, até mesmo aqui no YouTube, Facebook, LinkedIn, tantas outras mídias. Eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima. O meu muito obrigada!